em algumas discussões, algumas reflexões, nós nos fazíamos enquanto assistentes sociais do programa e começamos a fazer isso também a nível de CREAS. Então são essas reflexões que eu gostaria de colocar aqui, que eu acho que ajudam no debate. Bem, nossa profissão, historicamente, está ligada a essa questão da socialização, da ampliação dos direitos. E no caso dos direitos reprodutivos, será que a nossa luta primeira não deveria ser pela ampliação das estratégias de prevenção, de planejamento familiar, para que o aborto não fosse necessário? E quando se fala, por exemplo, em liberdade de escolha quanto à questão reprodutiva, essa escolha não poderia acontecer antes da ocorrência da gravidez? E no caso da coerência com o nosso projeto ético-político, não poderíamos, por exemplo, falar em defesa também intransigente do direito ao planejamento familiar para todas as mulheres, já que é uma dificuldade de acesso realmente ao planejamento familiar? O planejamento familiar, ele também não poderia ser entendido como uma decisão livre e responsável sobre o próprio corpo? E, havendo essa decisão livre e responsável, talvez a maternidade não seria, como foi mencionado pela mesa, uma contingência biológica. Bem, no caso do nosso CREAS, nós iniciamos a discussão, mas não nos sentimos assim com maturidade, vamos dizer assim, para decidir se somos favoráveis ou não à legalização ou descriminalização do aborto. Existe uma tendência informal, que é de nos posicionarmos contra a descriminalização, mas não é uma decisão formal. Mas eu gostaria de também colocar essa discussão, porque eu observei assim, nas falas que as falas foram mais tendenciosas, não sei, ou penderam mais para a questão de apoiar a descriminalização. Então, eu queria ouvir também falas que pudessem ser no outro sentido. E controlem, viu? Mas eu vou ser bem como é que se diz, disciplinada dessa vez. Eu me inscrevi porque algumas coisas eu penso que também são importantes para a gente refletir nesse debate. Uma delas é quando a gente está discutindo a questão do aborto e aí da capacidade ética das mulheres de decidirem sobre isso, a gente não confronta que os homens abortam todos os dias, o Estado brasileiro também aborta, e isso não é discutido nem refletido. Os homens abortam todos os dias, muitas vezes, porque eles não se responsabilizam pela maternidade das mulheres. E a maternidade não assume uma paternidade responsável e muitas vezes as mulheres é como se elas tivessem uma responsabilidade solitária sobre isso. E isso não está em questão, mas os homens abortam todos os dias. O Estado brasileiro também aborta todos os dias quando não está em discussão que a infância brasileira está aí, nas ruas, abandonadas, crianças estão nas ruas. E esse não é o objeto foco principal, né, em termos de vida, mas o vir a ser, o potencial e as mulheres que têm projetos de vida individual e coletivo estão sendo secundarizadas. Então, eu penso que isso precisa também ser refletido e foco, né, das nossas reflexões. Eu queria me somar à pergunta que a Áurea fez, porque eu ainda não me senti contemplada, e aí é para a Verônica, para a Francisca e para o Pedro, sobretudo para o Pedro, no que a gente está entendendo por Estado laico. Porque eu penso que nós temos uma perspectiva na defesa desse Estado laico, mas a gente sabe das contradições que é implementá-lo, e eu também, deputado, quero garantir o meu direito de expressar a minha opinião, como todas aqui. O problema é que a gente não apenas expressa. Há uma violação, sim, nesse país, do Estado laico, porque as religiões, sim, interferem na vida das mulheres, sobretudo. E isso é uma violação do Estado laico. Então, acho que a gente precisa problematizar o que a gente está entendendo por Estado laico. E, por fim, eu queria só socializar com vocês rapidamente, porque eu penso que esse debate tem uma relevância fundamental no processo de formação profissional, e a Verônica já trouxe isso. Atualmente, eu estou exercendo
estou como assistente social na Coordenadoria de Políticas Públicas para a Diversidade Sexual em Fortaleza e também sou docente como professora de ética profissional. E eu quero dizer que esse debate é muito importante e como é fundamental a gente contribuir para que os alunos compreendam que valores constroem e se desconstroem. E como o debate que chega sobre a questão do aborto é só sobre o aspecto da emoção irracional, vale dizer. Que a emoção racional, a emoção que também tem uma dimensão de racionalidade, é fundamental. E eles chegam na disciplina, eu tive assim, experiências riquíssimas no semestre passado, porque a gente incorporou no programa da disciplina, no terceiro módulo, estou concluindo, a questão dos temas polêmicos. E aí a diversidade sexual, a questão do aborto, do racismo e da violência contra a mulher. E eles fizeram blusas, eles fizeram certificados, eles montaram um seminário, eles se apropriaram, eles pesquisaram, eles foram aos dados. E quando eles têm acesso a isso, há uma outra percepção. E isso é fundamental. E eu quero também dizer aqui para os docentes aqui presentes como nós temos uma responsabilidade ética de garantir esse debate no processo de formação profissional. Era isso. Obrigada. Sem combinar, a Meire me deu o gancho aqui para a gente falar um pouco da formação, dizer que é uma alegria imensa ter participado desse momento histórico, assim como eu participei, muitos de nós lá em 97, Natal, quando nós aprovamos aquela moção, né? Depois de 2 anos a gente consegue essa mesa que dá 2007, 2 anos atrás, foi? 97? Tu disse 30, 8 anos atrás, então tá tudo certo. Então, dizer que a emoção é enorme ouvir essa mesa tão qualificada, Verônica, uma profunda emoção ouvir tua fala, e dizer que a BEPS não pode se furtar a esse debate. Né? Eu acho que a Meire colocou, eu leciono a disciplina de ética profissional há 15 anos, e é uma coisa impressionante como a gente se depara cotidianamente com o conservadorismo crescente na UERJ, onde eu leciono as rodas de oração na hora da aula, a gente dando aula e ouvindo aquelas orações que perturbam o raciocínio, e a gente teve um debate profundo. E eu nunca fui tão humilhada na minha vida lá pelo que disseram da gente, né, em relação... Não entendem o que é Estado laico, né, acham que a gente está contra as rodas de oração, está contra a liberdade, está ferindo os princípios do código. E se depara com situações que a aluna diz: a lei de Deus é maior que a lei profissional, então eu não quero saber se o código fala da eliminação do preconceito e da discriminação, eu quero saber que eu não vou, como assistente social, defender o aborto, eu não vou defender a homossexualidade, que a lei de Deus é maior. Então a gente se depara na disciplina de ética com conflitos muito profundos que nos remetem à necessidade da ABEPS, né, encarar também essa discussão na formação profissional, porque não há associação da formação de trabalho, e pautar a necessidade desse debate ser visto não só com os princípios da liberdade e da autonomia, que são muito falados, mas o princípio da democracia, na medida que ele propicia o acesso democrático ao serviço de saúde, da cidadania, porque nós estamos falando de direitos, da articulação com os movimentos sociais, que nós estamos falando da articulação com o movimento feminista, da eliminação do preconceito de exercício sem discriminar nem ser discriminado. Portanto, esse debate do aborto, ele é transversal a todos os nossos princípios, não só ao princípio da liberdade como aspecto central que nós defendemos. E aí dizer que é fundamental nós sairmos de Campo Grande com mais uma moção, mais um posicionamento. Quando a gente coloca esses temas polêmicos, os grupos vêm e trazem a redução da idade penal, vão lá no site, pegam o posicionamento do CEFES contra a idade penal, a discussão do racismo, trazem a campanha do racismo, a orientação sexual, trazem o posicionamento, e o aborto não traziam nada em relação ao que o civil social defende. Depois de 97 já trazem a moção lá, 2007, onde é que eu estou em 97? Depois de 2007 já trazem a moção, e eu espero que depois de 2009 tragam algo mais aprofundado do nosso posicionamento em favor dos princípios éticos, por isso nós vamos defender. O mais importante é dizer que a ABEP, só um segundo, vai realizar uma oficina na Oficina Nacional de Graduação, que vai ser lá na UERJ, 23 e 24 de novembro, sobre a questão das diretrizes curriculares e a saúde. Com certeza a gente tem que pautar isso, porque esse é eminentemente também um problema de saúde pública. Obrigada. Obrigada, Sânia. Vamos ouvir agora a Magali. Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que eu assumo esse lugar. Quero parabenizar a mesa por trazer reflexões profundamente importantes
para o nosso exercício profissional e para a nossa construção de uma sociedade justa, e eu também não tenho medo de falar em revolução. Aí é bom marcar a minha posição. Eu vim aqui, eu estava bem quietinha lá atrás, mas eu vim aqui para trazer a minha opinião em relação a esse tema, que, ao meu ver, ele revela e encobre, ao mesmo tempo, algumas resistências e lutas que as mulheres, em geral, e as mulheres negras em particular, vêm desenvolvendo ao longo de sua inserção na história mundial. Quero dizer que o aborto, e aí eu quero fugir ao debate moral, né, ele é uma experiência, não só uma prática, ele é uma experiência, né, ligada ao corpo feminino desde muito tempo. Né? Então, acho que é bom a gente trazer essas lembranças e reforçar essa memória, porque acho que nós, assistentes sociais, principalmente, nós mulheres em geral, temos que ter a coragem de publicamente assumir e denunciar toda e qualquer, vamos dizer assim, representação que nos culpabilize. Né? Eu acho que é a hora de nós colocarmos uma posição ofensiva em relação a essas posturas preconceituosas. Então, eu diria, retomando, que o aborto sempre fez parte da experiência das mulheres negras. E não fez parte apenas como uma reação à, vamos dizer assim, à violência corporal, mas uma reação à violência, ao regime, à política. Porque o aborto foi uma estratégia utilizada na escravidão, inclusive no translado negreiro. As mulheres elas abortavam porque elas preferiam, né, reagir dessa forma a aceitar o regime escravista. Então, isso já é uma prática política, né, que a gente já desenvolveu e vem desenvolvendo ao longo desse período. Uma outra coisa que eu queria trazer também é que, do ponto de vista da luta feminista, as mulheres negras foram as primeiras a fazerem uma denúncia, sobretudo nos anos 70, e aí eu acho que tem um outro embate dentro do campo feminista, de que é o corpo negro que sofre a violência. E a gente chama isso de racismo institucional, né? Sofre a violência, isso aí está sendo dito o tempo todo pela mesa, né? É o corpo negro que sofre, o corpo feminino negro é que sofre essa violência cotidiana, né? Na medida em que ela é maltratada, mal atendida, quando ela não recebe anestesia, porque há, por conta dos profissionais de saúde, principalmente os homens, uma posição negativa em relação a nós. Então, eu acho importante que a gente pense também essa questão. E uma outra questão que eu queria, vou concluir, para finalizar, é colocar os dados apresentados demonstram que a raça, né, a cor, que foi traduzida do cor, é importante para sinalizar que são as mulheres negras que sofrem mais essa violência, e acho que a gente, enquanto conjunto, deve pensar um pouco mais, em um pouco mais de profundidade, em relação à importância de se considerar esse elemento no atendimento cotidiano. Tá bom? Muito obrigada. Muito agradeço a Magali. A mesa, gostaria de convidar a presidente do CEFES, Vanete Boschetti, por entender que na intervenção, ao entender que na fala da Roberta, teve uma questão, né, em relação ao conjunto. Então, para esclarecimento, gostaria que você fizesse uso da palavra, Vanete. Gente, bom dia a todos e todas. Na verdade, eu acho importante dizer que eu acho que é muito importante que a Roberta venha aqui e coloque essa discussão e essa questão que ela apresentou, porque a gente sabe que no âmbito do conjunto, embora neste debate a tendência parece ser favorável a uma posição, a uma deliberação de apoio, né, à legalização do aborto, a gente sabe que tem posições diferentes dessa, e a gente acha muito importante que essas posições sejam asseguradas no debate, é esse o sentido dessa mesa, e também no posicionamento dos CREs. Então, eu acho que é muito importante o que a Roberta colocou, só que como ela fez uma questão ao conjunto, será que o conjunto não deveria discutir, antes da discussão do aborto, a discussão do direito reprodutivo, a questão da saúde integral
a proteção integral à saúde da mulher, eu só acho importante que a gente não perca de vista a nossa memória histórica das nossas lutas. E essa memória histórica, ela registra legalmente nas nossas deliberações, nos nossos posicionamentos, nas nossas lutas, nas nossas representações no Conselho Nacional de Saúde, eu imagino que em outros conselhos, essa defesa da saúde pública desde a Constituição do SUS, com todos os seus princípios de integralidade, os seus princípios de saúde e proteção integral. Então, não se trata de discutir antes ou depois uma questão, se trata de reforçar historicamente todas as nossas lutas que nós temos historicamente defendido e colocar para o debate, não nos furtar ao debate de temas que vão surgindo, que vão nos colocando questões que muitas vezes a gente não conseguiu pautar, mas que a gente tem que pautar, mas não como contraposição, mas como uma discussão aprofundada em relação aos nossos princípios ético-políticos, a nossa agenda de luta e aquilo que defendemos do ponto de vista do que queremos em termos de sociedade, de emancipação humana. Obrigada. Obrigada, Vanessa, foi o esclarecimento. Vamos passar agora, então, para os nossos palestrantes. Né? Vamos lá, Pedro, deputado, né? Eu já fiquei íntima, né? Pedro. Bom, eu vou ser bem breve aqui, porque se demorar muito eu vou ter que pedir para ir ao banheiro, que vocês não fazem intervalo. Eu achava que ia ter um intervalinho para café, para ir ao banheiro. E eu tô quase pedindo para sair, daqui a pouco eu tenho que ir. Francisca também. Que vocês que estão aí, deu vontade de ir ao banheiro, vão, voltam, tem problema. Mas nós estamos presos aqui à mesa. E a coisa está ficando feia. Bom, acho que eu tomei muita água. Eu entendi assim que nesse bloco não foram feitas perguntas, né? Questionamentos para a mesa, mas colocações. Acho que todas as colocações devem ser registradas. Acho que a categoria vai formando a sua posição. Eu só destaquei aqui porque tanto a Áurea quanto a Meire falaram do Estado laico, né? Eu penso o seguinte: o Estado laico é aquele que deve garantir o debate democrático, o contraponto das posições, né? O confronto das ideias, e não deve impor sobre o conjunto da sociedade uma posição que venha embasada em concepções religiosas, em concepções, né, de um segmento. Então, o Estado laico ele deve dar essa garantia do debate democrático. Historicamente, como nós vivemos num Estado democrático, a democracia ela é representativa, o que a gente tem é que o Congresso Nacional legisla a partir de uma posição da maioria dos congressistas. E a maioria dos congressistas, num determinado momento histórico, elaborou uma legislação que vem sendo questionada. Essa legislação poderá ser alterada. Nós já tivemos muitas alterações da legislação em vários outros aspectos, sobre outras questões, né? E temos avançado. Na questão, por exemplo, da criança e do adolescente, nós substituímos o antigo Código de Menores pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e demos um salto extraordinário no Estatuto do Idoso, né? Na questão do combate à homofobia, né? Nós estamos travando um debate hoje também no Congresso Nacional, e parece que a senadora Fátima Cleide esteve aqui em Mato Grosso do Sul fazendo esse debate. Ela tem colocado as dificuldades que ela sente lá no Congresso Nacional para fazer esse debate do combate à homofobia. Então eu penso assim, que o Congresso Nacional ele legisla a partir da posição da maioria dos congressistas. Essa posição poderá se alterar em relação à legislação do aborto. E aí, se houver uma mudança no país que legalize o aborto, que descriminalize o aborto, aquelas pessoas
que têm uma posição contrária vão ter que se submeter a essa mudança da legislação. Eu, por exemplo, que disse aqui no debate, não tenho convicções que me levem a fazer a defesa da legalização do aborto nesse momento. Se no momento histórico essa legislação for alterada, eu que defendo o Estado laico, democrático, tenho que acatar a posição que a maioria decidir. E se o movimento das mulheres, o movimento dos profissionais organizados fizerem uma luta que possa resultar na alteração da legislação, eu que sempre defendi o Estado democrático de direito, o respeito às decisões, eu vou ter que acatar essa decisão, né? E o Estado laico vai garantir que as pessoas continuem respeitando a minha posição, né? Então, eu não vejo problema nenhum nessa questão de um dia haver uma mudança na legislação nesse aspecto, né? Desde que o Estado continue garantindo o meu direito de pensar de outra forma. Só queria colocar que tem muita hipocrisia nesse debate, tem muita falta de conhecimento, tem muita discriminação, preconceito nesse debate, né? E às vezes a gente, quando vai fazer a discussão, fica apaixonado, emocionado. Eu diria assim, como psicólogo, é possível separar a emoção da razão? Não é. Quando a gente acredita numa bandeira que a gente levanta, em alguns momentos a gente fica emocionado e faz a defesa emocionada do que a gente acredita. O importante não é colocar a emoção no debate. O importante é que nós sejamos respeitosos uns com os outros. Então, que a gente leve adiante esse debate e que as pessoas que acreditam que a legislação tem que se alterar, que elas têm o direito de se organizar para fazer essa defesa. Eu, para encerrar, queria dizer assim, talvez nesse assunto aqui, eu não consiga somar com boa parte de vocês, né, neste ponto. Mas eu tenho certeza que em 90 e tantos % nós vamos somar em muitas lutas. Eu, no meu gabinete, tive o cuidado de, quando formei a minha assessoria, eu convidei uma feminista para trabalhar comigo. Até eu convidei ela para vir hoje aqui, ela falou, eu não vou não. Eu não vou não, deputado, porque o senhor vai ser massacrado lá. Falei, você não está sendo solidária comigo, né? Mas tudo bem. É uma companheira valorosa, contribui demais comigo e debatemos muito nas viagens que nós fazemos no interior do estado. E quando eu não estou em condições de participar de um debate sobre a questão da mulher, eu falo para as pessoas que me convidam assim, olha, eu não tenho condições de fazer debate, mas posso mandar minha assessora? O pessoal, legal, não, porque ela fez especialização em gestão, políticas de gênero, e é uma militante extraordinária, né? Então eu tenho uma feminista lá, e discute muito comigo e tal. Tenho também, na minha assessoria, um militante do movimento LGBT, né? Que ele tem também feito uma militância muito importante nessa área, e por conta das discussões no movimento dos direitos humanos, eu fui o autor aqui no estado da lei de combate à homofobia, né? E fizemos na audiência pública, na Assembleia, a primeira audiência pública para discutir o problema das travestis aqui em Campo Grande. Eu queria que vocês vissem a cara dos deputados, do presidente da Assembleia, quando ela foi torrada pelas travestis, né? Foi histórica aquela audiência pública, porque nunca essas pessoas que são cidadãos brasileiros, pagam impostos, tiveram oportunidade de entrar naquela casa que dizem a casa do povo, para discutir a violência que elas sofrem na rua, inclusive na frente do secretário de Segurança Pública, e dizer, secretário, o senhor é secretário da Segurança Pública, o senhor tem que garantir também a nossa segurança. Porque quando uma pessoa, né, porque o secretário falou da estatística da violência nos finais de semana, que aumenta tudo, ele falou, pois é, o senhor falou aqui de alguém que bebe lá, briga com outro, discute e mata, então morre muita gente no final de semana. Por que o senhor não discute a mortalidade de pessoas
travestis que não morrem com 2, 3 facadas, mas 30 e 40, com requintes de crueldade, porque aí também tem um componente de uma sociedade que discrimina, de pessoas que têm problemas com a sua própria sexualidade e que tem medo, talvez, um homem de ser cantado por um outro homem, por isso quer exterminar os homossexuais. Então, nós queremos também ter o direito de ir na Assembleia, a Casa do Povo, fazer o debate sobre os nossos direitos. E lá resultou então na lei de combate à homofobia do Mato Grosso do Sul. Assim, tem muitas lutas que nós podemos fazer juntos. Também sou o autor da lei aqui das cotas para negros na Universidade Estadual. Levei muita pancada sobre isso, porque tem uma visão de uma parte da sociedade que não admite. Não tem problema, vamos discutir. E passou o projeto. Hoje 5 vestibulares com cota para negros na universidade, estão mudando a cara da Universidade do Mato Grosso do Sul. 49% de negros, uma população enorme de indígenas, e não tinha nem negro nem indígena dentro da universidade, agora já tem. Então a gente vai avançando. Quero dizer para vocês, companheiros e companheiras, se eu não puder somar em todas as lutas, tenho certeza que em 98%, quem sabe delas, nós vamos continuar somando por um Brasil justo, solidário, democrático, mais fraterno e com igualdade social. E quero dizer para vocês, muito obrigado pelo convite, e vocês foram muito legais, muito respeitosos comigo, tá bom? Obrigado. Nós é que agradecemos ao deputado Pedro, já no final dos trabalhos. Nós vamos encaminhar agora para a Francisca fazer suas considerações finais. Está satisfeito com a resposta dele? Eu concordo com relação ao Estado laico que ele falou, né? Eu acho que o Estado não pode impor, né, uma direção religiosa para nós, né? Principalmente para os profissionais. Cada profissão tem sua ética, né? Tá? Agora eu vou, só para finalizar mesmo, vou comentar muita coisa, só parabenizar, né, a brilhante explanação aí de Verônica. Aprendi muito e agradecer mais uma vez ao CEPES, que realmente eu acho que essa participação aqui me motivou a continuar estudando, né, para poder contribuir talvez em outros momentos. Eu estava aqui, ainda disse a Mary Lúcia, olha, eu não sou a pessoa indicada, eu tenho gente mais preparada para isso, mas ela é insistente, eu não. Bom, eu quero pegar o que o deputado disse aqui, né, que as pessoas colocam o deputado como se fosse o pai das pessoas. E a gente também, nós, assistentes sociais, na nossa prática, se a gente não se cuidar, não tiver cuidado, não tiver consciência do seu papel, né, enquanto profissional, dessa questão de instrumentalizar as pessoas, de preparar, empoderar as pessoas para que ela seja construir a sua própria história, né? Ela de procurar os seus direitos também, a gente termina sendo também um pouco mãe. Aí vai voltar a questão, nós vamos ser as mães, né? Então a gente não pode ser mãe, de jeito nenhum, tá bom? E é isso, eu acho que a gente tem cada dia mais aproveitar esse espaço e estudar bastante, para poder a gente garantir, realmente, orientar as pessoas para que elas possam ter os seus direitos garantidos. E nós também, né? Que nós também somos assalariados e também muita coisa não respeitam também da gente, né? Obrigada a todos, parabéns a todo mundo que veio de fora e obrigada. Tá?
O cordel eu não sei, se quiser, Verônica pode, no final. Tá com você, tá com Não, gente, eu fui cair na loucura de dizer que tem um cordel. Eu sou cordelista não, gente, eu não posso nem dizer, porque eu faço a coisa improvisada. Eu não sigo a métrica. Eu não estudei, eu não posso dizer que eu sou cordelista, eu sou enxerida, que gosto de fazer. Eu gosto de fazer para educação e saúde. Algumas coisas que a gente precisa. Aí eu digo, chamo de cordel porque eu não sei chamar de outra coisa. De repente, né? Então, em outro momento a gente fala. Então eu fiz já 4. O primeiro, ainda não, mas pode, depois, com o tempo, pode ver. O primeiro eu fiz como um desabafo na brincadeira, né, sobre a especificidade da nossa profissão. Que é realmente a profissão da assistente social que compete a gente. Um evento que a gente fez lá sobre cidadania, a gente aproveitou para colocar o cordel para distribuir com os funcionários, para eles deixarem de mandar para a gente coisas que não é da nossa competência. Aí foi na brincadeira, né? Foi só coisa. Na época o CRES divulgou até no jornalzinho, foi interessante, foi engraçado. E outro, por conta disso, a Prefeitura do Recife, através da Coordenadoria da Mulher, pentelhou até me pedindo para fazer sobre câncer de colo de mama e de útero, e eu terminei fazendo e saiu legal, gostei no final. E outro foi também na brincadeira com os adolescentes lá do Prosad, a gente fez sobre cultura popular. Esse também está interessante. Quem quiser conhecer a cultura de Pernambuco, o cordelzinho está lá, diz bem direitinho. Não, eu posso trazer depois. Não tenho muitos não, só trouxe uns para a equipe aqui do Cefeg. Pode reproduzir depois. Outro eu estou fazendo agora que a gente vai implantar. Tá certo. Depois. Deixa eu concluir meu projeto lá. Sim. Outro que eu fiz agora, porque a gente vai introduzir na maternidade, a gente está implantando um programa de Minha Certidão, que é um projeto lá do governo do estado, de toda criança, a partir do nascimento. Assim que ela nascer, ela já está aí com o registro, tá certo? E nascimento. Aí eu estou coordenando esse programa e tal, e a gente vai. Aí fiz esse cordelzinho para poder distribuir com as pessoas todas tudo sobre o registro, que é importante. As várias situações. Mas é na brincadeira, cara. Pode levar a sério, não. Tá. Pronto, é isso. Depois eu vou trazer, quem quiser, pede a... Você pede. Só que é o CPF que ele reproduz, tá bom? Nem é registrado, não pode copiar. Ô Francisco, muito obrigada. Vamos ficar aguardando os seus cordéis assim, com maior expectativa. Afinal de contas, né, a função pedagógica é importantíssima, de primeira linha. Vamos ouvir agora, e aí, gente, não vamos nos dispersar, porque tem utilidade pública, logo depois da fala da Verônica, ok? Bem, eu vou começar pedindo desculpas para a Francisca e a todas e todos, porque eu me apropriei indevidamente do cordel que ela ia apresentar aqui. Aí ela me entregou, eu achei que era uma cópia para mim e deixei na mesa. Desculpem, mas a gente vai dar um jeito ali de buscar. Queria aproveitar também para também corroborar o que já foi colocado aqui, tanto pela Francisca como pelo Pedro, que é da minha imensa gratidão e satisfação de ter participado dessa mesa com um interlocutor e um interlocutor tão respeitoso e respeitosa, né, consistente e num debate tão rico
entre todas e entre todos nós. Eu acho que todas as intervenções trouxeram elementos muito importantes que só reforçam o quanto nós, assistentes sociais, podemos contribuir com essa luta e com essa discussão. Eu acho que realmente nós trouxemos aqui muitos elementos importantes que espelham como o nosso projeto ético-político nos propicia, né, uma formação profissional, um pensamento crítico e uma praxis comprometida com a defesa da liberdade, da pluralidade, do Estado democrático e do acesso aos direitos. Eu acho que dos nossos distintos campos de atuação, e refletindo sobre essa questão especificamente, a gente só mostra o quanto o nosso projeto ético-político é conciso, necessário, vem sendo efetivado e vai ainda mais ser aprofundado. Bom, queria dizer também que eu estou assim, um pouco confusa por uma questão biológica, porque também estou muito apertada, mas enfim, vamos achar uma ótima forma de me controlar, gente, porque realmente agora eu vou ser rápida. Mas eu queria retomar uma questão que foi colocada anteriormente, e até dizer para o Pedro que realmente é muito bacana tê-lo tido aqui como interlocutor. E antes de vir para cá, eu conversei com as minhas companheiras de militância feminista da Articulação de Mulheres Brasileiras e disse, olha, vai ser o Pedro Kemp. E ele, que ótimo, ele é um grande companheiro, um grande apoiador das nossas lutas e tal. Acho que ele vai falar contra, né? Eu disse, acho que é, pela metodologia. Então, realmente, isso reforça que nós somos, de fato, aliados em muitas outras lutas e que a gente, né, pode construir, ainda que com base em discordâncias, debates muito respeitosos. Por falar em discordância, já que, né, foi essa a metodologia e é o que nós temos colocado aqui, eu queria falar sobre uma questão que você trouxe antes, Pedro, que era em relação a um ponto chave da discordância entre nós, que você colocou em termos da ideia de que a mulher tem direito de decidir sobre o seu corpo, né, mas não tem o direito de decidir sobre o corpo que reside nela, de certa forma, né? Aí eu acho que, de fato, nós temos uma discordância na concepção sobre o corpo, em especial sobre o corpo das mulheres, né? Para nós, e essa é uma problematização muito importante feita no debate ético-político feminista, nós mulheres não podemos ser pensadas como o nosso corpo, sobretudo, como algo dissociado do que nós somos, da nossa subjetividade, do nosso projeto de vida. Então, a gravidez, ela se passa dentro do nosso corpo, no nosso corpo. E o nosso corpo não pode ser pensado como um invólucro, como um lugar onde outro corpo se desenvolve. Porque nosso corpo nos pertence, e mais que isso, nós somos o nosso próprio corpo. O corpo é o espaço onde o nosso ser habita, né, se a gente puder resumir de certa forma. Então, um processo que se passa em nós e que tem implicações subjetivas, de fato, a gente está falando de algo que se passa no nosso corpo e não fora dele. Não existe a possibilidade de transportar para fora do nosso corpo essa decisão. Portanto, é uma decisão que diz respeito ao nosso corpo, sim, na nossa concepção. Eu digo isso porque as consequências dessa ideia podem ser muito perigosas. E recentemente, eu não estou dizendo que é uma defesa sua, um argumento seu, mas eu acho que a gente teve uma expressão muito contundente e que nós, assistentes sociais, inclusive enfrentamos, fizemos uma aliança muito importante durante a Conferência Nacional de Assistência Social, que foi uma proposta de um projeto de lei que ficou conhecido como Bolsa Estupro, que defendia que as mulheres que fossem estupradas levassem adiante a gravidez e que essas mulheres que levassem adiante a gravidez receberiam um benefício para manter-se grávidas e manter-se cuidando das crianças. Então, acho que foi uma das propostas muito significativas do que é a concepção sobre o corpo das mulheres conservadora, né, que desconhece toda a experiência traumática de uma gravidez que, mais do que indesejada, foi resultado de uma violência que resultou numa gravidez, e é como se, a partir de uma compensação monetária, as mulheres pudessem enfrentar e se submeter subjetiva e objetivamente em relação ao seu corpo.
Então, não se trata de algo que se passa fora de nós, ou que a gente pode colocar como um processo, no caso da gravidez, que pode se desenvolver sem que tenha consequências subjetivas muito impactantes. Então, eu acho que essa é uma questão que eu gostaria de colocar aqui e frisar. A outra, que foi trazida por várias pessoas, é a questão do Estado laico, né? Eu acho que, antes de mim, todas as pessoas já colocaram que, de fato, no Brasil a gente se depara com um problema muito grave, que é a não existência, né, de um Estado laico de fato. Né? Há, de fato, como já foi colocado aqui pela Meire e outras pessoas, pela Áurea, uma ingerência dos setores religiosos e das igrejas nas decisões do Estado. Então, não se trata apenas de posições diferenciadas que se expressam no legislativo, mas que têm consequências bastante reais do ponto de vista da ação do Estado, das políticas públicas, da omissão em alguns casos e do modo como o próprio debate público é feito. Isso em vários campos. A gente pode pensar isso hoje, a partir do Acordo Brasil-Vaticano, no campo da Previdência, no campo da educação, porque se coloca novamente a questão do ensino religioso católico nas escolas. A gente pode colocar a não existência de Estado laico também nos termos da dificuldade que nós temos no processo de democratização da comunicação aqui hoje no Brasil, que tem sido cada vez mais colocada nas mãos de setores religiosos com poder econômico. Então, essa associação também, ela é histórica. Então, é preciso pautar de modo profundo essa questão da inexistência de um Estado laico e de como isso tem um impacto gritante na não garantia dos direitos sociais e da liberdade das pessoas, né? Porque o dogma acaba imperando sobre o que deveria ser uma concepção democrática. O terceiro conjunto de questões que foram trazidas aqui, de várias formas, eu acho que colocam a questão da Roberta. De que não seria, então, necessário a gente discutir a questão da maternidade antes, né, de que ela resulte numa gravidez indesejada. Eu acho que esse é o modo como a gente vem colocando esse debate, viu, Roberta? De fato, quando a gente fala em autodeterminação reprodutiva, a gente não está limitando essa ideia de que as mulheres têm o direito de se autodeterminar à questão do direito à interrupção da gravidez, né, da questão do aborto. Nós temos defendido uma política efetiva de contracepção universal e que considere todas as questões que eu já disse aqui, que eu não vou repetir, e que considere, inclusive, os contextos diferenciados em que as mulheres vivem, né, como foi colocado aqui, as mulheres encarceradas, as mulheres indígenas, as mulheres em diversos contextos. A gente não tem uma experiência homogênea de jeito nenhum. A questão das mulheres negras, o racismo coloca uma mediação importante que foi trazida aqui, né, na fala da Magali. Então, acho que realmente essa é uma grande questão que a gente precisa também incorporar no debate. E também estamos colocando no debate as condições para que a maternidade possa ser vivida de uma maneira não só livre, como responsável. A maternidade ela precisa também ser assumida pelo Estado, como a Meire colocou, né? Então, quando as mulheres decidem ser mães, elas têm que ter direito a um sistema de proteção infantil, têm que ter direito a creches públicas, porque uma outra dimensão também envolvida na maternidade é a sobrecarga de trabalho, porque toda a responsabilidade reprodutiva ainda pesa sobre as mulheres. E os setores que se recusam a discutir a descriminalização do aborto em função da defesa dos direitos da criança estão muito pouco preocupados com isso. Então, não se discute a ampliação, né? Não se discute a implementação do Fundeb, não se discute a ampliação do direito à creche, não se discute a criação de um sistema universal de proteção e cuidado infantil, né, que implicaria na gente redistribuir, discutir várias outras questões. Então, eu acho que a gente não está, de modo algum, restringindo a discussão somente à questão da interrupção da gravidez, mas esse é um debate necessário. E por fim, a questão que foi colocada em relação eu acho que diz respeito à própria correlação de forças, né, no debate político atual. Aqui na mesa chegou por escrito uma pergunta
feita pela Maria Helena, aqui do Espírito Santo, ela se refere a uma série de audiências públicas que vêm sendo feitas aqui no Estado em relação à revisão do Código Penal. E se isso não tem sido também uma estratégia do movimento feminista. Olha, na medida do possível, e quando a gente avalia que há espaço, o movimento feminista tem procurado dialogar e tem ocupado esses espaços para pautar a questão da descriminalização do aborto, mas não tem sido fácil. Nesse processo mesmo da revisão do Código Penal, a gente tem se defrontado com a outra grande ameaça, que mostra também a força, né, do poder patriarcal no judiciário, sobretudo, que é a alegação de que a Lei Maria da Penha é inconstitucional. Então a gente corre sérios riscos de perder uma legislação que tem menos de 3 anos, porque se alega que ela é inconstitucional e que, portanto, se quer voltar à competência da lei anterior, que era 90/99. Então a gente estivemos em Brasília, como a Silvana colocou ontem, enfrentando também essa questão. Então a correlação de forças é muito desfavorável. Também em relação à questão colocada pela Gabriela sobre se não seria viável apresentarmos um projeto de lei popular, também aí a gente encontra dificuldades. Isso já foi inclusive levantado como uma possibilidade. Mas seria muito difícil em função exatamente do que a gente está colocando aqui como a dificuldade de travar debate público, a gente conseguir levar adiante um projeto de lei popular, não só conseguir as assinaturas, mas se a gente tivesse hoje um plebiscito sobre a questão da revisão da legislação punitiva do aborto no Brasil, a gente estaria numa situação muito desfavorável, porque o peso das forças conservadoras é muito maior do que o nosso. Então seria estratégico para a gente. É por isso que a gente precisa ampliar o debate, alterar a correlação de forças, para a gente poder pensar numa iniciativa mais ofensiva em relação a essa questão. E eu acho que isso toca, para concluir, no desafio que está colocado aqui para todas nós. Alterar a correlação de forças nesse contexto é a estratégia fundamental do movimento feminista, que no Brasil articulou, no ano passado, uma frente nacional contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. A frente reúne os movimentos de mulheres, mas vários outros movimentos sociais que querem se somar na luta contra a criminalização e para rever a legislação punitiva. Então é um momento em que justamente a estratégia é a gente fazer o debate, conquistar mais forças libertárias para que a gente possa impulsionar essa frente. Eu acho que a frente está se organizando nos estados e é inclusive um espaço importante de interlocução da categoria para fazer o debate entre nós, como a Silvana apontou como um desafio. E eu acho que nesse momento eu queria finalizar colocando justamente o desafio que nós temos de fazermos o debate e também de tomarmos posição nesse contexto tão desfavorável e de também nos sentirmos responsáveis em alterar essa correlação de forças, né? Fazendo o debate, conquistando novos sujeitos políticos, para que a gente possa garantir que a discussão se faça de uma maneira democrática e que a gente possa enfrentar esse conservadorismo e colocar o debate em outros termos. Bom, se faltou alguma questão ainda para responder, a gente pode conversar nos intervalos ou nos próximos momentos. Queria mais uma vez agradecer o convite, dizer que realmente foi uma grande satisfação estar aqui e de que eu não tenho dúvidas de que esse debate aqui entre todos nós, marca um momento histórico e revela o compromisso da nossa categoria com o nosso projeto ético-político profissional, que é um compromisso nosso com a transformação do mundo. E a transformação do mundo implica a transformação também da situação de opressão que vivem as mulheres, né? Então, é isso. Muito obrigada, Verônica, pelas contribuições, por ter segurado a onda aí no finalzinho. Bom, nós vamos fazer, tem uma sessão aqui de utilidade pública, alguns informes, mas antes a gente vai entregar uma lembrancinha, rapidamente, entrega para a Verônica primeiro. Entrega uma lembrancinha do nosso encontro, 68º. Também o deputado Pedro.
Obrigada pela contribuição. Foi, cada um que fala sai correndo aqui pelo corredor. Bom, eu queria cumprimentar a todos, agradecer ao conjunto CEFISCRES, especialmente a direção do CEFES, pelo convite de estar aqui discutindo, a nossa trajetória política enquanto categoria profissional. Eu queria, antes de começar, saber aqui do conjunto quantas pessoas são sindicalizadas. Nossa, são. Olha, nós estamos mantendo a tradição, mesmo no momento que nós tínhamos só o Sindicato das Assistentes Sociais, nós éramos a categoria que tinha no interior da CUT um número expressivo acima da média de sindicalizados. Então, isso acho que é muito importante para a gente. Discutir a organização política sindical da categoria dos assistentes sociais no período 78 a 95 nos coloca a tarefa de situá-los no contexto do ascenso da luta de classes no país, no período de construção também de um novo sindicalista. A segunda metade dos anos 70, ela demarca um novo patamar das lutas operárias a partir do ABC paulista e da oposição metalúrgica de São Paulo e dos movimentos de bairro, que se espraiam para outras categorias e também para outras regiões do país. É neste contexto que os assistentes sociais retomam a sua organização político-sindical. Esta retomada das lutas operárias inaugura uma nova concepção e prática sindical, que rompe com o corporativismo da velha CLT, da estrutura sindical getulista, e, sem dúvida alguma, coloca as lutas dos trabalhadores em um outro patamar. É neste contexto, pois, que os assistentes sociais retomam a sua organização política sindical sob o signo da luta sindical de base, classista, com autonomia e independência dos governos. Destaco que muitos dos dirigentes da nossa categoria, naquele momento, vieram de uma dura luta de enfrentamento com a ditadura militar e também estavam inseridos na luta dos movimentos sociais. O movimento sindical dos assistentes sociais, desde o seu início, se vincula ao polo classista, ao polo considerado de luta e combativo do movimento sindical. No início, a ANAMPOS, que era uma associação nacional, uma articulação nacional de movimentos sindicais e populares, de 74 a 79, até o momento em que a CUT é criada em 83. Portanto, quer dizer, na nossa trajetória sempre foi demarcada por uma vinculação ao polo combativo, ao polo mais dinâmico, ao polo classista do movimento sindical. O marco da nossa retomada sindical a nível nacional foi o primeiro encontro de entidades sindicais em 78. Naquele momento éramos 4 entidades sindicais: Minas, Bahia, Goiás e São Paulo. Neste mesmo ano realizamos um segundo encontro sindical, e é importante dizer que esses encontros sindicais contaram com o financiamento do CELAT, órgão acadêmico da LAIS, que financiou, e foi por isso que foi possível a gente ter a possibilidade desses encontros nacionais. Mas, sem dúvida alguma, é o terceiro encontro, em 79, que tem uma marca na nossa categoria extremamente importante. Olha, nós havíamos iniciado em 78 com 4 entidades. Em 79 éramos 18 entidades, representando 14 estados. Portanto, quer dizer, em um ano, o processo de mobilização da categoria propiciou não só a retomada, mas a possibilidade de novos núcleos pró-associação se formarem em todos os estados.
Neste encontro nós tínhamos entidades sindicais, a grande maioria eram associações profissionais, alguns sindicatos, poucos sindicatos, grupos pró-associações profissionais, além de entidades de caráter cultural. Portanto, este conjunto que se reúne às vésperas do Congresso Brasileiro, do terceiro CBA, sem dúvida alguma, este encontro foi marcado deliberadamente, que as entidades, conhecendo a proposta de organização do Congresso, entendíamos que o conjunto das entidades deveria discutir o significado daquele Congresso no momento da conjuntura tão importante do país. Neste encontro, nós criamos um mecanismo de articulação nacional que foi denominado CENEAS, Comissão Executiva Nacional de Entidades Sindicais de Assistente Social. E aqui é importante a gente entender que nós, naquele momento, havia em curso a construção de um processo de constituição de uma federação. E entendíamos, naquele momento, que este processo não deveria continuar, porque, pela CLT, uma federação só reuniria 5 sindicatos. No entanto, a grande maioria das entidades eram associações profissionais consideradas pré-sindicais. Então, naquele momento, a deliberação política, e sem dúvida alguma correta, foi a construção de um mecanismo de articulação nacional que propiciasse a centralização das lutas, uma direção política e unidade a nível nacional, mas fundamentalmente fortalecer essas entidades de modo a construirmos futuramente uma entidade sindical. E neste processo, definimos a CENEAS e fomos ao Congresso. Naquele momento, o Congresso, nós identificava algumas questões importantes. Primeiro, aquele Congresso se realizava convidando todas as autoridades da ditadura militar, que naquele momento, inclusive o Congresso foi aberto pelo ministro do Trabalho, que há pouco havia feito uma intervenção nos sindicatos de Minas Gerais. E o seu encerramento se daria com Jair Soares, sendo homenageado ainda o Paulo Maluf, a mulher do Maluf, Portanto, quer dizer, era um congresso com nítida identidade, com as políticas sociais postas pela ditadura militar. Portanto, e aí é fundamental a gente entender uma questão. Foi possível a virada, primeiro, porque havia uma direção política clara, que conseguiu galvanizar, entender a insatisfação posta no Congresso e, fundamentalmente, além disso, havia também uma massa crítica no Congresso composta de profissionais que vieram de duro enfrentamento da ditadura militar, que estavam inseridos nas lutas populares. Portanto, é nesta conjuntura que a CENEAS, neste momento, vai ao embate da direção do Congresso e firma, na realidade, a virada se dá porque durante o Congresso nós construímos um outro sindicato, um outro Congresso. É o Congresso que não mais tinha nas mesas a presença de ministros da ditadura militar, mas tínhamos representantes dos movimentos populares e sindicais e fizemos uma homenagem a todos aqueles que morreram pelas lutas democráticas. E o final do Congresso conta com a participação de sindicatos importantes, de movimentos sociais, o movimento da anistia, o movimento da caristia, um conjunto aí de movimentos e sindicatos que naquele momento estavam envolvidos no processo de luta. Ou seja, a direção do Congresso deu as costas à luta que se travava na sociedade brasileira de enfrentamento com a ditadura militar e sua política econômica. Portanto, o Congresso da Virada expressa fundamentalmente a direção política dada pela CENEAS e as entidades a ela articuladas e também a insatisfação de um conjunto da categoria. Portanto, e é importante dizermos que, a partir daquele momento, a plenária do Congresso delegou à CENEAS a organização dos próximos congressos.
e entendíamos, realizamos o próximo congresso no Rio, não é? E entendíamos naquele momento que as demais entidades da categoria deveriam estar compondo a direção dos próximos congressos. Então, no Congresso do Rio, né, nós incorporamos então a BEPS, não é? E o movimento estudantil, não é? E o CEPES. Né? É importante dizer que, naquele momento, a direção dos conselhos estava na mão do setor mais conservador da categoria. Eu acho que isso é importante dizer. E que, neste processo de lutas, né, da categoria, inclusive a partir do movimento sindical, foi fundamental o processo, a estratégia política de incidirmos sobre as eleições dos conselhos, o que propiciou uma mudança na direção do conjunto CEP-Express. Sem dúvida alguma, hoje, o balanço que fazemos é que este conjunto consolidou um processo democrático extremamente fundamental. Não é? Quero ainda destacar também, não é? Deixa eu ver se tem tanta coisa que eu não sei por onde eu vou. Eu quero dizer que neste processo de construção, né, de retomada da luta, somente em 83 é que construímos uma Federação Nacional de Assistentes Sociais. E construir essa Federação Nacional de Assistentes Sociais também foi uma decisão política, não construímos uma federação nos moldes, não é, da CLT. Nós construímos uma entidade que tinha, e isso eu acho um dos grandes legados do movimento sindical, um grande legado do movimento sindical de assistentes sociais, pouco discutida, que foi a vivência e a construção democrática no interior das CNEAs ANAS. Na realidade, naquele momento, a participação se dava, não é, nos fóruns nacionais por um processo de representação que reconhecia o direito de participação das minorias. Certo? Portanto, a representação das forças políticas se dava com base na representação que essas forças tinham na Assembleia. Um outro ponto importante da nossa representação, do ponto de vista da democracia, é de que o Conselho de Representantes, onde tinha assento as direções dos sindicatos e associações, mas também tinha representação de base, cujo critério de participação, cujo critério de representação aliava 3 critérios que eu acho que foram extremamente importantes. Primeiro, a base da categoria. Segundo, a base filiada desta categoria. Terceiro, a presença na Assembleia que elegia o conselheiro. Portanto, combinava critérios, né, extremamente democráticos e que propiciaria a uma representação plural dentro de um campo, né, político importante. Quero ainda destacar que eu acho que um dos maiores legados também do movimento sindical de assistentes sociais foi o processo de politização da categoria, de modo que contribuiu decisivamente para que esta categoria se sentisse, não é, trabalhadora, partícipe do processo coletivo da construção do trabalho social e que se sentisse parte da força de trabalho que vende, né, a sua força no mercado. Portanto, este foi um passo extremamente importante e que, sem dúvida alguma, ecoa em todo o processo de renovação do serviço social e ecoa fundamentalmente, não é, na construção do projeto ético-político profissional. Quero dizer ainda, não é, que o movimento sindical de assistentes sociais, ela teve um papel extremamente importante no processo de construção da Central Única dos Trabalhadores. E quero dizer que aqui nesse estado foi uma das entidades que contribuiu, né, para a construção da CUT no estado do Mato Grosso do Sul. Né? Portanto, não só aqui, mas em outros estados e municípios, a presença das entidades sindicais de assistentes sociais e das suas lideranças contribuiu para que a CUT se firmasse em vários pontos deste país. Inclusive, os nossos dirigentes também foram dirigentes da Central Única, tanto a nível do Estado como a nível do município.
Uma outra contribuição importante do nosso movimento sindical foi a contribuição no processo de luta e organização dos servidores públicos nos 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal. Portanto, os servidores, naquele momento, até 88, não podiam ter sindicatos. Eram proibidos constitucionalmente. Mas isso não nos impediu de que algumas categorias, pela posição estratégica que tinham no serviço público federal, como saúde e previdência, tivessem saído em luta, né, com mobilizações, greves importantes, não é? Mesmo sendo a sua organização sendo uma organização de associação. Né? E sem dúvida, em todos os níveis de servidores públicos tivemos presentes. Eu lembro. Está muito alto? Está baixo? Tá. Eu quero dizer, até lembro, que quando eu participava do comando estadual dos previdenciários nos processos de luta e greve, né, tinha companheiros que diziam assim: lá vem a PASP, porque nós integrávamos, né, a PASP era a Associação Profissional dos Assistentes Sociais de São Paulo. Né? E neste processo, né, nós estávamos presentes, formamos o comando. É importante dizer que a primeira greve, não é, de lixeiros de São Paulo, a entidade que deu apoio político foi a nossa associação profissional. Não é? Estivemos presentes nas portas dos locais onde os carros de coleta saíam, estivemos presentes no comando, discutindo com os companheiros, então foi fundamental a nossa participação. Portanto, não é, além de participar efetivamente das lutas da categoria, de participarmos das lutas sindicais mais gerais e de participarmos da luta mais geral da sociedade, ou seja, estivemos presentes em todas as lutas do período que polarizaram a sociedade brasileira, passando da luta pela anistia, a luta pela direta, a luta contra os pacotes econômicos, portanto, um conjunto aí, não é, de lutas importantes neste período que nós estivemos presentes como movimento de assistentes sociais. Portanto, não é, a participação dos assistentes sociais teve uma marca de luta, uma marca de contribuir para a construção do movimento sindical mais geral. Não é? Do ponto de vista das lutas específicas da categoria, eu quero destacar 2 lutas que eu acho que foram fundamentais. Ou seja, quando nós criamos o mecanismo de articulação em 70, que foi a CENEA, e que em 83 construímos, não é, a ANAS, Associação Nacional dos Assistentes Sociais, uma perspectiva política era a centralização das lutas a nível nacional. E nesse sentido, 2 lutas foram extremamente importantes. A primeira, que foi a luta pela justa reposição dos assistentes sociais no plano de carreira do Serviço Público Federal. Quero dizer que naquele momento o plano de carreira tinha uma variação de 1 a 25. Os assistentes sociais começavam no nível 1 e só ia até o 23. As categorias consideradas pela sociedade como as categorias de elite, elas iriam do 5 ao 25. Né? Não só os assistentes sociais, mas enfermeiros, nutricionistas. Não é? Portanto, essa luta foi importante, foi uma luta vitoriosa. Não é? Uma segunda luta importante foi a luta pelo salário mínimo profissional. Esta luta foi construída, né, a partir dos locais de trabalho, a partir das assembleias dos sindicatos de base, que consubstanciou, né, as reivindicações num projeto de lei, não é, que foi o projeto de lei 4645/84, que tratava da jornada de 30 horas dos assistentes sociais, das condições de trabalho e uma particularidade, especificava a exigência quantitativa de atendimento em cada área profissional. Esse processo possibilitou
uma mobilização em todo o país, no momento que fizemos paralisações, passeatas nas ruas e uma caravana em Brasília que reuniu 500 assistentes sociais. Portanto, este processo de luta foi extremamente vigoroso. E a vinda aqui em Brasília incidiu sobre o Congresso Nacional no sentido de que dar regime de urgência ao projeto do salário mínimo profissional dos assistentes sociais e também o Congresso Nacional indicou uma comissão de negociação que deveria discutir conosco, não é, o patamar possível de aprovação do projeto de lei. Não é? Eu acho que neste processo a categoria tem uma experiência política fundamental. Ou seja, os parlamentares não cumpriram os acordos estabelecidos. O que isto nos coloca uma questão de vivência política importante. Conhecermos os limites do parlamento. A luta institucional tem seus limites. E por isso, a deliberação seguinte, após a aprovação e veto do Sarney, né, vetou em toto todo o processo, todo o projeto, era de que a referência contida no projeto de lei seria uma referência de luta nos processos de negociação das entidades sindicais em todo o país. E assim passamos a trabalhar nos processos de negociação, com uma deliberação política das condições que parametravam o projeto de lei. Quero destacar ainda, importante, não é, que na questão latino-americana também tivemos uma participação importante. Além do financiamento que tivemos nos primeiros encontros nacionais de entidades sindicais de categoria, que foi através do CELEX, organismo acadêmico da LAIS, tivemos também presente, não é, nas assembleias, participamos de uma articulação gremial, né, na América Latina e Caribe, com a presença, inclusive, de companheiros, né, a companheira Chante, na época, não era, que era comandante, não é, da luta e que esteve conosco, não é, discutindo no nosso congresso sindical. Não é? Acho importante também, não é, destacar que neste processo de construção da nossa organização sindical, a CUT também dá passos importantes na perspectiva da construção de uma nova estrutura sindical. Uma nova estrutura sindical que se colocasse contra a estrutura sindical vigente, uma estrutura sindical que fosse pautada no ramo de atividade e, portanto, não havia espaço para os sindicatos de categoria. É importante dizer que a CLT nos considera, não é, como profissionais liberais, e como profissionais liberais, os sindicatos dessas categorias liberais são chamados de sindicatos diferenciados, não são sindicatos de trabalhadores na lógica da CLT. Né? Portanto, naquele momento, embora nós sempre nos considerássemos como trabalhadoras, tivemos uma inserção no movimento geral, como eu já me referi, participamos ativamente de duas greves gerais importantes, a de 86 e a de 93, não é? E isso nos deu essa dimensão, não é? Eu acho que toda essa vivência da entidade sindical, da inserção da categoria nas suas entidades, nos propiciou, não é, uma vivência e construção de uma entidade sindical que rompeu com o corporativismo. Na realidade, a nossa entidade sempre se pautou pela solidariedade de classe. Então, acho que isso é um legado extremamente importante que a Cenéia Zana nos deixa, não é? E, em 86, a CUT define a sua nova estrutura sindical. Esta estrutura sindical foi amplamente... Só uma coisa, dá um toque aí, senão ela doeu, tá? A CUT, em 86, não é? Aprova a estrutura sindical, não é? Esta estrutura sindical, que tem como traços centrais a organização por ramo de atividade, a organização de comissões sindicais de base e sobre o princípio da autonomia e da liberdade sindical.
A organização do ramo de atividade é que possibilitaria ao conjunto dos trabalhadores de um determinado ramo estabelecerem pautas conjuntas de negociação e pudessem fazer frente às condições de trabalho postas pelo capital. A ANA, a partir desta resolução, desencadeia um processo de discussão nos sindicatos de base, em que a maioria, não é, deliberou no seu Congresso Nacional por um processo de discussão da construção do sindicato por ramo. E, no seu Congresso Sindical de 89, delibera, não é, de fato, que na implementação deste processo as nossas entidades deveriam desaparecer. No entanto, eu acho que isso é extremamente importante a gente verificar, a gente comentar. Foi um processo de discussão nos sindicatos de base, foi um processo que contou com a participação da categoria, ainda que em muitos sindicatos já havia um processo de esvaziamento. Nem todos os sindicatos conseguiram fazer o debate, não é? Ainda com assembleias cheias. Não é? E este processo, então, vai redundar, não é? De fato, na migração dos assistentes sociais para os sindicatos gerais, não é? Ou seja, os sindicatos gerais, que seriam os sindicatos, no caso das categorias, não é? Que os assistentes sociais hoje, naquele momento, estavam inseridos. Portanto, a presença do Sindicato Geral de Saúde, Previdência e Trabalho, do Sindicato Geral de Saúde a nível do Estado, nos sindicatos municipais, que não eram sindicatos gerais, mas eram sindicatos gerais no sentido de que abrangiam um conjunto de servidores públicos e não apenas ramos de atividade. Portanto, esse conjunto aí, não é que implementou a construção desse novo sindicalismo. Essa transitoriedade, na realidade, encontra-se na nossa avaliação inconclusa até hoje. Porque em muitas áreas os assistentes sociais ou estavam em áreas onde não havia um processo de organização sindical mais forte, não é? E, portanto, isso não as colocava num processo de organização, mas, sem dúvida alguma, naquelas áreas onde havia um processo de organização. E isso mostra hoje, quando a gente levantou aqui, quantos assistentes sociais estão sindicalizados. E nos coloca, né, não uma admiração, mas nos diz que a nossa categoria continua, não é, entendendo a importância da luta no campo do trabalhador. Quero dizer também, não é, que cabe lembrar, né, que neste processo, eu disse, tivemos uma transitoriedade inconclusa, não é? E que alguns sindicatos, de fato, não cumpriram a deliberação da Assembleia Sindical e se mantiveram como sindicatos de categoria. É importante dizer, né, que em 2000, né, se instala a Federação dos Assistentes Sociais, Nacional dos Assistentes Sociais apenas, e que também nesse processo alguns sindicatos se reativaram. No entanto, eu acho que temos um debate político importante. Não é? Neste momento, não é, político, onde os ataques ao trabalho são muito fortes, onde há um aprofundamento da crise do capitalismo, este aprofundamento que nós verificamos, inclusive, uma crise estrutural que da primeira década deste século coloca os Estados Unidos, né, e que se espraia esta crise para a Europa, para os países periféricos com grande gravidade, se o sindicato de categoria é o instrumento político, de fato, que permita uma luta, potencialize a capacidade de luta. Eu entendo que o sindicato de ramo e a inserção neste ramo é que potencializa a nossa capacidade de luta. Por último, eu quero dizer, não é, que a partir dos anos 90, não é, nesta conjuntura aí é preciso que a gente pontue, que a partir dos anos 90 o Brasil passa a aplicar as medidas neoliberais identificadas com esta problemática
alterando significativamente a relação Estado-sociedade, na medida em que transfere para o mercado mecanismos de regulação e reprodução social para os segmentos de faixa populacional mais baixa e para os segmentos populacionais de faixas mais altas e para os segmentos de populacionais mais altas, por fora do mercado, aquilo que a Sara e que a primeira mesa colocava, não é? São exatamente as transferências de renda através das bolsas, não é? Que é a política que se implementa. A implantação do programa neoliberal do país, não é? Ele encontra, no meu entendimento, a categoria e a profissão em um novo patamar. Ou seja, nós tivemos um processo de amadurecimento, construímos um projeto ético-político, democratizamos as nossas entidades, tivemos um processo de consolidação de conquistas extremamente importantes. Tivemos um novo Código de Ética que aprofunda as bases ético-políticas dessa profissão, tivemos uma nova regulamentação da profissão, portanto, o projeto neoliberal encontra esta categoria, não é? Num outro patamar de consolidação da profissão. No entanto, nós somos duramente atingidas. E somos duramente atingidas, tanto no exercício profissional, na medida em que as políticas sociais, não é? Elas se precarizam, na medida em que o espaço de nossa intervenção, né, se reduz e também na medida em que se agrava, não é, a questão social do país. Por outro lado, também somos atingidos no nível da formação profissional e este encontro aqui demonstra isso quando discutimos todo o processo de precarização do ensino e, fundamentalmente, não é, a construção dos chamados cursos à distância. Portanto, mesmo que a categoria e a profissão tenha hoje base muito mais sólidas do que em 70 e 80, hoje nós temos, não é, os ataques também em um nível muito mais aprofundado. Portanto, neste processo, eu queria levantar algumas questões que eu acho importantes. A onda neoliberal, nesta primeira década do novo milênio, está sendo sacudida por uma profunda crise em escala mundial, com forte quadro recessivo e aumento em escala geométrica do desemprego, fazendo recair mais uma vez o ônus sobre a classe trabalhadora. Estamos, pois, diante de um novo desafio que reafirmamos, que devemos reafirmar. Eu acho que o momento do encontro da virada também será um momento extremamente importante, de reafirmarmos a ruptura com o conservadorismo, que já fizemos lá atrás, mas é preciso ser renovado a cada momento. Também é importante, não é, de que a gente, na direção da nos firmemos e nos na perspectiva da consolidação do projeto ético-político. Mas é fundamental, não é, cerrarmos fileiras junto ao movimento dos trabalhadores, o movimento dos trabalhadores combativos, né, na medida em que, se naquele momento nós, não é, tínhamos uma vinculação orgânica com a ANAMPOS e depois com a CUT, hoje a CUT não responde mais às necessidades e aos interesses da classe trabalhadora. Nós precisamos ter, não é, no período do governo Sarney, entrou no processo negocial em detrimento da luta. Hoje, em nome da governabilidade, assiste a agravos, né, e a perda de direitos dos trabalhadores. Portanto, quero concluir dizendo fundamentalmente uma questão. É preciso hoje, para o enfrentamento das questões que estão postas na conjuntura, uma retomada da luta de classes, não é? E por isso nós, assistentes sociais, temos que estar junto com o movimento operário, estamos firmando fileiras no sentido de dar um enfrentamento, porque somente nessa perspectiva é possível, não é, construirmos, barrarmos os ataques que vêm sendo feitos e construirmos uma perspectiva, não é, política da construção de uma nova ordem social na perspectiva, não é, de uma solidariedade, da construção de uma nova ordem social. Obrigada.
obrigada, professora Maria do Socorro. Uma fala importante, né, com toda essa sua riqueza militante, contando a nossa trajetória de luta, uma história que alguém, né, só alguém que fez parte de uma entidade que protagonizou a virada poderia contar com tamanha força inspiradora. Bom, antes de passar para a Marinete, eu só quero fazer uma correção e dizer que a nossa mesa, que essa mesa redonda, ela também vai contar, além da fala da Marinete, com a exposição dos CREs, de alguns CREs, são 8 CREs, que têm vivido nos seus estados, né, são CREs que têm nos seus estados a experiência do sindicato. Né? Na verdade, a nossa intenção é abrir esse debate, é fazer esse debate a partir dessa relação que vem se dando nesses estados. Portanto, a gente vai ter também, então, a fala dos CREs, desses 8 CREs, porque a gente imagina, a gente entende, na verdade, compreende que esses CREs podem trazer, sim, elementos para o nosso debate, sobretudo na perspectiva da construção de estratégias de luta. Então, eu vou passar a fala agora para a Marinete, Marinete Cordeiro, que é assistente social, trabalhadora do INSS. A Marinete, ela foi coordenadora do núcleo sindical do Sindesprev em Macaé, é mestre em serviço social pelo UERJ e conselheira do Cefes. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite a Socorro Cabral, boa noite a Tuca, a Janúzia, né, do CRES aqui, a 11ª. E gostaria de agradecer aos companheiros e companheiras do Cefes pela confiança de estar nessa mesa. Uma mesa que traz para a gente desafios, né? Desafios de estar entrando num tema que nos é muito caro, conforme a belíssima exposição da Socorro Cabral, que vivenciou e que é a luta viva, né, desse processo. E nesse sentido, eu gostaria de retomar um pouquinho o que foi colocado na mesa de ontem, né? Que refletir sobre a organização político-sindical dos assistentes sociais. Necessariamente nós temos que contextualizarmos, né, um momento histórico e que essas condições objetivas, como foi tão bem resgatou a Socorro, são dadas e são gestadas na organização. E nesse sentido, a mesa de ontem resgatou a importância de termos uma concepção de totalidade em qualquer análise, né? Seja hoje, quando a gente discutiu a questão do aborto, seja ontem, quando a gente discutiu a questão da necessidade de romper com a sociedade tão desigual como a nossa. E essa totalidade de análise é fundamental para não cairmos, essa concepção de totalidade é fundamental para não cairmos no risco de repente, entender o imediato como o real, né? O imediato, o aparente, o pragmatismo, e nesse sentido privilegiarmos ações e estratégias que vão reforçar muito mais a fragmentação, o corporativismo, a não identificação com o pertencimento de classe. Uma conjuntura complexa, difícil, onde esse pertencimento de classe trabalhadora tem que ser colocado tanto na nossa intervenção do dia a dia, no trabalho cotidiano, quanto na nossa inserção nos espaços de organização política. E aí devemos realizar uma crítica radical a uma sociedade que tenta naturalizar as relações de exploração entre as classes, que penaliza, né, a maior parte da humanidade ao não acesso a uma vida digna, que criminaliza a pobreza e os movimentos sociais, que responsabiliza o indivíduo pela sua própria sobrevivência e sua própria proteção social, destruindo sonhos, muitas vezes, destruindo utopias, destruindo esperança. E isso é muito, destruindo principalmente as forças coletivas de resistência. Enfim, uma sociedade que mercantiliza a vida. Nesse sentido, antes de entrar no debate mais específico da organização sindical, né, nossa categoria, é importante ressaltar o avanço que tivemos nas últimas décadas no âmbito da organização política da profissão, que vai além da organização sindical. E nesse sentido é importante resgatar, como a Socorro falou, a construção do projeto ético-político, construção permanente que exige, né, estarmos apostos, atentos e fortes, a construção do nosso código de ética, das diretrizes curriculares, né, o fortalecimento da ABEC, da Enesso, do conjunto Cefes-CRE nesse processo. E esses avanços foram construídos na luta cotidiana, sim,
enfrentando adversidades, enfrentando as polêmicas, enfrentando a primazia com o compromisso da construção coletiva e democrática. E é nesse sentido e com esse compromisso que a gente tem que pensar na organização sindical da nossa categoria hoje. Entendendo que as particularidades da nossa profissão têm que estar vinculadas a um projeto mais amplo de sociedade. E isso é um desafio cotidiano, alimentado pelo nosso compromisso ético-político, pela nossa capacidade técnica operativa no trabalho cotidiano e pelo nosso conhecimento teórico, mas alimentado também pela ousadia na crença de uma utopia, pelo compromisso com a emancipação humana e com uma outra ordem social. É nesse sentido que a gente destaca, o que a Socorro Cabral colocou também, o protagonismo que a nossa categoria teve na própria construção do movimento sindical brasileiro. E é nesse sentido que a gente entende que o movimento sindical dos assistentes sociais demarcou e foi fundamental para, inclusive, iniciar a discussão do projeto ético-político, né? Numa conjuntura de redemocratização da sociedade brasileira e do nascimento do chamado novo sindicalismo. E aí, sem retomar, que a Socorro já colocou também, né, a criação da Comissão Executiva Nacional das Entidades Sindicais, em 79, a criação da ANAS, né, a importância que esses mecanismos tiveram na articulação da luta sindical da categoria, mas numa concepção do sindicalismo combativo, né, dinâmico, de classe, né. E quando há decisão, através da Assembleia da Categoria 87, de fechamento, né, das entidades sindicais, visando a adoção da adesão à luta pela inclusão do movimento do sindicato por ramo, isso também foi um processo democrático, discutido, né, durante vários anos, mesmo numa conjuntura que permitiu, naquele momento, acreditar em outras formas e outra forma de inserção nessa discussão. E aí nós temos um processo de transição, né, em 94 a ANA foi extinta, um processo diferenciado por estados. Mas aí tivemos uma nova conjuntura, que afetou todo o movimento sindical, com adesão ao modelo neoliberal no Brasil e no mundo, né? E nessa conjuntura é fundamental a gente dizer que os novos padrões de acumulação propostos pelo modelo neoliberal precisava e precisa até hoje, né, desmontar principalmente a organização dos trabalhadores. E nesse sentido é que a gente tem essa fragmentação, né, na luta com ataques tanto para todas as ordens, tanto na parede do Estado, da organização dos trabalhadores, da redefinição dos postos de trabalho, no aumento do desemprego, né? E é nessa conjuntura que, de luta, de resistência, que os trabalhadores são atacados e a gente sofre todas as consequências até hoje. Nessa proposta do Brasil de inserção nesse novo modelo de acumulação, submetendo, né, inclusive a imposições de organismos internacionais, mas com as características do nosso país, periférico, dependente, com grande concentração de renda, nós tivemos ainda mais a desigualdade social, a miséria, o aumento do desemprego e uma maior flexibilização das relações de trabalho. E aí, nesse papel, como foi colocado ontem pela Sara, o fundo público ganha relevância, né? Na lógica do capital financeiro, o fundo público faz parte da margem de lucro. Então, não basta mais só atacar o capital, a organização dos trabalhadores, e o capital produtivo não dá conta mais de manter a acumulação do capital. Então, nesse sentido, nós temos uma outra realidade, uma outra configuração de relações. E a gente precisa entender isso para a gente pensar nas estratégias de enfrentamento, porque senão a gente acaba tendo a ilusão de que, muitas vezes, na discussão do movimento sindical, as nossas lutas cotidianas, legítimas da categoria, vão ser respondidas de uma forma segmentada, né, de uma forma que privilegia a organização sindical por categoria. Hoje, se o sindicato de ramo, se a discussão de ramo de atividade ainda não vingou, a gente não pode tirar isso do contexto histórico, porque está sendo difícil para os próprios sindicatos de ramo se fortalecerem enquanto organismos de representação dos trabalhadores, você imagine as categorias profissionais, isoladas, segmentadas, fragmentadas. Eu me lembro de um encontro que teve em 2007, onde no conjunto CFSP, na discussão foi em Natal, onde nós tivemos 3 centrais sindicais na mesa, a Conlutos, a Ida Sindical e a CUT, e todas as 3 centrais reafirmaram a importância da luta, né,
pela sindicalização por ramo de atividade, né? E aí eu me lembro muito também, eu acho que foi o da Intersindical, o Ivan, onde ele colocava o seguinte: a pulverização das negociações quando você fragmenta a luta. Ele citava, por exemplo, no sindicato dos portuários, onde ao chegar para a negociação tinha mais de 14, 15 sindicatos de sacadores de café, eu estava até relendo e colocando de sacadores de café, de sacadores de outro tipo de produto e aqueles que não eram nem café e nem trigo. Então, a dispersão da fragmentação da luta dos trabalhadores. E aí a gente tem que pensar muito bem nisso. A proposta do sindicato por ramo não é para dispersar as lutas individuais, específicas e particulares, tão importantes para a nossa categoria ou qualquer outra. A proposta é que a gente fortaleça essa forma de organização e dentro dessa concepção de uma luta mais ampla da classe trabalhadora, do pertencimento da classe trabalhadora, a gente consiga, sim, lutar por condições de trabalho, lutar por piso salarial decente, né? Mas entendendo como trabalhadores assalariados, foi a forma que nos firmamos no nosso país, apesar do Estatuto do Profissional Liberal. Então, é nesse contexto que a gente tem que pensar hoje, numa conjuntura complexa, onde nós não somos muitos. Eu me lembro da Gessimara ontem falando, não temos tempo a perder, né? Só quero saber do que pode dar certo. O que nos move, o que nos cria de estratégia, o que nos cria de tensionamento, o que nos move para poder fortalecer o que, aonde e com quem. Né? E aí eu acho que cabe à categoria fazer essa pergunta. Né? Hoje, quais são as reais condições de um sindicato por categoria responder às demandas? E aí a gente tem o argumento de que foi falado, de que ficamos à deriva, né? A própria criação da FENAS retoma um pouco isso, que o sindicato por ramo não se constituiu, então ficamos à deriva, a importância da categoria ser representada. E aí a gente tem que dizer, o sindicato de ramo não se constituiu, em parte, né, numa conjuntura diversa, que também o sindicato de categoria não vai responder. Então, nessa perspectiva, a gente tem que canalizar nossas energias e nossas forças numa conjuntura tão difícil, no sentido daquilo que pode dar certo, ou que é mais provável de dar certo. E eu acho que é nisso que essa categoria tem que fazer a opção, né, clara, coletiva, uma opção soberana nas suas assembleias, na sua forma de organização, mas é fundamental que façamos essa discussão. É fundamental que ampliemos, para além desse grupo que está aqui, quando a Socorro perguntou quem é sindicalizado, é fundamental que ampliemos o nosso compromisso de discutir a sindicalização em cada local de trabalho, né, em cada ponto que a gente vai, mas não é qualquer sindicalização. Mesmo na área por ramo, não é qualquer sindicato de ramo. Eu acho que a gente tem que resgatar esse compromisso, que o que vai direcionar, né, a nossa opção por esse ou aquele tipo de organização sindical, para além, né, da defesa da atuação por ramo, é justamente a direção social e política da nossa luta. Né? É justamente a legitimidade da organização dos trabalhadores, né? Ela se faz por onde? Ela se faz pelo conteúdo das propostas que ela defende, e essas propostas têm que ser construídas coletivamente, pela forma ética e pela forma compromissada que conduz as suas ações, pela inserção na luta dos interesses do fortalecimento da classe trabalhadora e principalmente pela demonstração da sua efetiva necessidade histórica. Nós não podemos trabalhar essa questão, né, sem dizer que uma entidade se firma pela sua efetiva necessidade histórica. E essa necessidade histórica se dá se ela consegue corresponder ao desafio que está sendo colocado. E principalmente para os trabalhadores que ela representa. Essa forma e legitimidade da organização profissional e sindical também se dá pelas ações e bandeiras realizadas. E é nessa direção política que defendemos a nossa inserção na organização sindical. Realizando, sim, mediações para que a pauta política tenha materialidade com a luta maior, adensando a luta necessária, tão cara à classe trabalhadora, e comprometida realmente com a emancipação humana, né, e com uma nova ordem social. Então é nesse sentido que a gente está e precisa canalizar as nossas forças e energias para ações que realmente possam fortalecer a classe trabalhadora, tendo a capacidade política de articular a particularidade das lutas da categoria dentro de uma luta maior.
a capacidade de entender que a luta por condições técnicas e éticas do trabalho, por piso salarial, por demandas, né, e lutas tão caras, não tem sentido se não for dentro de uma concepção classista, né, de defesa dos direitos de todos os trabalhadores desse país. E é nesse sentido que a gente queria né, fazer a discussão com os CREs, fazer a discussão hoje aqui, no sentido de vamos sim aprofundar a discussão, vamos reforçar uma sindicalização que vai permitir que a gente deslumbre sim uma outra ordem societal. Senão, gente, a gente vai cair na ilusão, né, de que com o meu sindicato, no meu local de trabalho, de assistentes sociais, juntamente com enormes outras categorias profissionais, a gente vai dar conta. E eu me lembro também do Ivan perguntando que ele chegava no sindicato dos advogados, a qual ele era ligado, e perguntava, peraí, como é que vocês vão definir a database? Como é que vocês vão definir a greve? Né? Nós vivenciamos agora no mês passado, na área previdenciária, uma greve difícil, né, que estão tentando impor 40 horas. Uma greve que paralisou tudo e mesmo assim a gente está aí com um sofrimento muito grande com o Código 28, todo mundo descontando os pontos. Isso numa categoria, no segmento de ramo. Você imagine, dentro do serviço, qualquer serviço que seja lá no interior do município, seja numa concepção mais ampla de organização, se os assistentes sociais resolvem parar. Né? É a capacidade de negociação em diversas áreas, nos mais diferentes espaços socioocupacionais, qual é o nosso poder realmente de pressão, de barganha. Então, eu acho que é nessa concepção que a gente tem que avançar. E a categoria deve fazer a sua opção de uma forma muito tranquila, né? De uma forma muito articulada, mas fazendo a opção de acordo com o que nós consolidamos até hoje no nosso país, a defesa de um projeto ético-político, né? Sem abrir mão das nossas lutas e direitos contra a classe trabalhadora. Nesse sentido, a gente agradece aqui e vamos para o debate. Obrigada, Marinete, pela sua contribuição. Eu vou, então, passar imediatamente a parte que compõe a nossa mesa redonda, e eu vou chamar, então, agora... eu vou passar a chamar, então, os CREs, né? E eu gostaria de chamar, então, para a fala... Conforme combinado, a gente sabe que vai ser um enorme esforço de síntese, né? De cada creche falar em 5 minutos, mas a ideia é essa, para que a gente possa, inclusive, aproveitar melhor o tempo para o debate. Então, eu gostaria de chamar aqui a representação do CREs Pará. CREs, Primeira Região, Pará. Bem, boa noite. Eu acho que esse espaço aqui destinado aos CREs, ele vem legitimar, né, essa dinâmica que deveria ter, eu acho que outros espaços também, quando existe a especificidade do debate por dentro dos CREs. Né? Eu só fiquei em dúvida porque o convite vinha para os CREs que têm sindicato. Agora não dizia que tipo de sindicato, né? E aí a gente descobre no debate que é o sindicato por categoria, né? São as experiências dos CREs com o sindicato por categoria. E aí, o CREs Primeira Região, ele se enquadra nesse debate, né? Todo mundo sabe, dessa questão sindical, não qualquer sindicato, mas o sindicato por categoria, né? Existe o sindicato dos assistentes sociais do Estado do Pará. É um sindicato recente, assim, se a gente for avaliar, agora acabou de fazer a sua segunda eleição, né? E a gente pode, nesse processo aí, contribuir, a gente já fez um pouco dessa discussão no Descentralidade de Palmas, né, que eu estive com a conselheira do Cefes, com a Neile, trazendo um pouco dessa experiência, um pouco desse olhar, e assim, é muito interessante ver aqui, né, o que a gente estuda, né, no caso da Socorro, aí, o que ela escreveu, né, serve de base para a gente avaliar hoje o que a gente está vivenciando. Então, eu trago aqui um pouco do que já foi debatido, né, no Descentralizado. Primeiro, eu vou trazer só um pouquinho desse histórico,
de um pouco desse esclarecimento da nossa vinculação, né, que já foi também alvo de polêmica, da nossa vinculação enquanto gestão do CRES, primeira região, dessa gestão atual, ao sindicato. Né? Nós nascemos enquanto gestão por dentro do sindicato, no espaço do sindicato, né? Utilizávamos o espaço do sindicato. E o próprio Sindicato do Pará nasceu e foi acolhido dentro do CRES da gestão passada. Então tinha uma relação implicada aí dentro desse nascimento. E nessa vinculação, nesse primeiro momento, nós não tínhamos amadurecido essa leitura, que era mais do que necessária, esse debate, essa conversa, né? Trazer um pouco da história, mas também trazer um pouco da atualidade, do que afinal e como afinal esses sindicatos estavam se reestruturando. Que federação era essa que estava aí acolhendo os novos sindicatos? Então era necessário ter esse debate. E nesse momento que a gente tinha essa vinculação, nós não tínhamos amadurecido um pouco desse olhar conjuntural mesmo para a coisa. E aí a experiência do Pará não está desvinculada da reforma que foi colocada aqui, né? A reforma sindical e trabalhista, que está aí em jogo, do governo Lula em continuidade do governo Fernando Henrique Cardoso. Então a gente passou a fazer essa leitura por dentro